queridos, a paz de Yahshua Mashiach esteja conosco nesse novo dia. Que alegria, né? Que felicidade estarmos na presença do nosso Altíssimo Criador, o soberano, aquele que tem controle e poder de todas as coisas, dos bons, dos ruins, de tudo. Tudo é criatura dele, né? Ele criou todas as coisas, foi feito para louvar, celebrar, adorar, glorificá-lo, exaltá-lo no nome de Yahshua Mashiach. Mais um dia nós estamos aqui, mais uma oportunidade para celebrar o nome do nosso Altíssimo Soberano. Este canal tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai, que é Yahweh, e do Filho, que é Yahshua Mashiach, né? E que essa luz, essa graça divina lhe alcança no nome de Yahshua Mashiach. Para hoje nós iremos meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Bora lá, pega a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 32. Nós iremos falar sobre o rei da Síria, a afronta dele ao rei Ezequias, né, o rei de Judá, e também não somente ele afrontou não somente o rei de Judá, mas ele afrontou o próprio Altíssimo Soberano. E como acontece quando nós não temos temor pelo soberano de Israel, Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, e o que nos acontece, né? Então, o que nos acontece? Eles afrontaram o próprio Criador, colocando pavor, colocando pânico no teu povo, tentando levar ao pavor, o pânico ao teu povo, para desacreditar do poder e da soberania do nosso Criador. Porque o diabo ele é assim, ele tenta fazer com que não há um governante sobre a terra, sobre o mundo, sobre os céus, que é ele que governa, que é ele que tem controle de todas as coisas, que ele pode todas as coisas, mas isso é mentira. O diabo só veio para roubar, matar e destruir. O Criador veio para dar vida, vida em abundância, né? Ele é uma fonte de água inesgotável, é um ribanceiro de água, um ribeiro, é um rio. Quanto mais buscamos a presença dele, mais nós enchemos, mais nós transbordamos, não somente nas nossas vidas, mas na vida do outro, naquele que está à disposição a aceitá-lo. Ele é educado, eles são educados, eles batem na porta, ó. Eis que venho sem demora, abra, eis que estou aqui. Ele quer que eu e você abrimos a porta do nosso coração e aceitamos. Quando nós aceitamos, o que acontece? Nós vamos transbordar da sua presença, nós vamos receber, nós seremos como um rio que transborda, né? Olha, que vai fluindo, o rio que flui, não é isso? Uma nascente, quanto mais você tira água, ali mais água nasce. Assim é o nosso relacionamento com o Criador. Quanto mais nós buscamos pela sua presença, mais nós recebemos. Quanto mais nós, inicialmente, quando nós aceitamos, nós temos uma fé infantil, uma fé imatura. Mas com o passar dos dias, com o passar dos anos, com os processos que a gente passa com ele, nós somos alicerçados e vai criando uma fé independente, uma fé fortalecida. Não é isso? Uma fé que só de falar ou pensar o nome dele já é suficiente para quebrar muralhas, para destruir terremoto, para destruir tudo, né, querido? Para que cair, para todo altar de Baal cair no chão, só de nós pensarmos no nome dele, porque o nome dele é santo, e através dessa santidade nós somos santificados, lavados, remidos e perdoados. Então bora lá, sem muitas delongas, porque o texto vai ser um pouquinho grande, e é necessário que nós venhamos ministrar ele do início ao fim, para vocês terem compreensão do que acontece quando se afronta um verdadeiro Criador e um Salvador, que não tem nome de blasfêmia, mas são nomes santos e purificados, né? Então, Pai, no nome de Yahshua Mashiach, ministra nossos corações essa palavra, nos dando entendimento, repreendendo toda manifestação contrária. Se contra ti projetar uma arma cilada, certamente, com certeza absoluta, não obterão êxito. A nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros, rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Toda arma forjada, manipulada contra nós, certamente não prosperará. Toda língua que levantar contra nós em juízo, certamente nós a condenaremos, porque essa é a nossa justiça, a nossa herança, que somos filhos e servos do Criador e ao dos exércitos. Assim seja. Pai amado e querido, nós agradecemos por esse dia, agradecemos pela sua presença em nossas vidas, pedimos perdão pelos nossos pecados e use-me como canal de bênção, use-me como farol, o teu farol, assim como Dute era reconhecido em Israel como farol, a luz ali resplandecia sua luz, que nessa palavra tu vem me usar,
ungir a minha língua, me dá percepção espiritual, entendimento, para que eu possa, sim, Pai, ministrar no coração da tua igreja e que a fé dessa pessoa hoje venha a ser renovada, alicerçada, renovada no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja, bora lá, vamos ler? Vamos fazer a leitura? 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 9 adiante. O rei da Síria afronta o rei Ezequias e o próprio Altíssimo. Depois disso, quando Senaqueribe, que é o rei da Síria, com todo o seu exército sitiava Laques. Ele enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, e a todo o povo de Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Síria, eis que vocês confiam, vocês que estão aí em Jerusalém, que está sitiado. Por acaso não é Ezequias quem está incitando vocês para que morram de fome e de sede, dizendo: o Criador, nosso Iau, nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que removeu os lugares altos e os altares do Criador, dizendo que a Judá e a Jerusalém, diante de um só altar vocês devem se prostrar e apenas sobre ele devem queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus pais fizemos com todos os povos das outras terras. Será que os deuses das nações daquelas terras puderam de alguma forma livrar o seu país das minhas mãos? De todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, qual deles foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos? Então, como o Criador Iau de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixe agora que Ezequias os engane, nem que os incite assim. Não acredite nele, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, muito menos o Criador de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos. Os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Criador Altíssimo, Iau, e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Criador Iau de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Criador Iau de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Os servos gritaram bem alto em hebraico ao povo de Jerusalém que estava sobre a muralha, para os aterrorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Criador de Jerusalém como falaram dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. Eu vou fazer uma ministração sobre essa palavra, depois nós concluímos para fechar o que aconteceu com eles. Sabe o que acontece? O rei da Síria, Senaqueribe, ele tinha muito poder, muita influência, muito recurso, e muitas nações, muitos lugares onde ele esteve, eles conseguiram destruir pessoas, eles conseguiram destruir nações, destruir vidas, aquelas vidas que não conheciam o próprio Criador de Israel, não conseguia prevalecer diante do rei da Síria, que é Senaqueribe. Então, todas as batalhas que ele enfrentou, realmente, de fato, de verdade, ele conseguiu êxito, ele conseguiu destruir, ele conseguiu pôr terror, conseguiu amedrontar, ele conseguiu, com as forças das suas maldades, obter êxito. Só que, quando se trata de Iau, nosso Criador, a coisa muda de figura. Quando se trata do Criador de Israel, o negócio é outro. E ele ainda não tinha enfrentado a nação de Israel, o povo de Israel. E muito menos o rei de Judá, que era o rei Ezequias. O que acontece? Ele botou terror, ele blasfemou, ele escreveu carta afrontando o povo, amedrontando, aterrorizando, colocou o terror na terra, como diz o popular, colocou o terror. Aqui quem manda somos nós, você vai ter que fazer isso, daquilo, aquilo outro, não tem disso, nem daquilo, e que nós vamos prevalecer. Só que o rei Ezequias, temente ao Criador de Israel, conhecia com quem o guardava, quem o livrava, quem o defendia, e falou: deixa vir. Só que até o seu próprio povo, ou seja, quantos de Aldins passa por uma dificuldade, passa por uma luta, passa por uma batalha espiritual, coloca no seu coração dúvidas sobre a existência do próprio Criador? Queridos, isso é uma blasfêmia da nossa parte, isso é uma incredulidade.
Porque haja visto que uma coisa é você servir nomes de blasfêmia, outra coisa é você servir os nomes santos e purificados. Há uma diferença enorme, não se pode nem comparar. Evidentemente que muitas pessoas foram enganadas, assim como eu fui um dia. E o mal prevalecia contra nós, não é? Então, o que acontece? Com essas nações anteriores, o mal prevalecia contra elas porque elas não tinham temor ao Criador de Israel, o verdadeiro santo dos santos, Yahweh. Então, quando isso veio, essa carta de afronta ao rei Ezequias, que era rei de Judá, e ele bem sabia quem o levantou, quem que estava com ele, quem que o protegia. Ele nem se preocupou, né? Só falou, vou orar ao Criador e vou mostrar essa afronta, né? Que isso aí isso aí não se faz com um filho, um servo do próprio Altíssimo Soberano. Queridos, até os próprios da terra de Jerusalém, até eles próprios incitaram, falaram mal contra o rei Ezequias, né? Falaram mal do próprio Criador de Israel, blasfemaram, né? Dizendo assim, e eles, olha como eles são prepotentes, dizendo, quero ver se os seus deuses serão capazes de me livrar te livrar das minhas mãos. Ou seja, olha o desafio, a blasfêmia, comparando aos deuses deles, que são feitos por mãos humanas, tem boca não fala, olhos não vê, ouvido não ouve, pés e não caminha, comparando-se com por algo divino, sagrado, santo, que nós não, por mais que nós sejamos santos, santificados, nós nem podemos olhar o nosso Criador de face a face, que é espiritual. Antes de acontecer algo no mundo físico, natural, acontece no mundo espiritual, está ligado. Por isso que quando nós temos entendimento disso, nós conseguimos proteger, nos blindar espiritualmente. Porque somos avisados antecipadamente que o mal nos rodeia, que o mal nos cerca, que algo está se levantando no mundo das trevas contra as nossas vidas. Para quê? Para nos blindarmos, para nos cercarmos da verdade absoluta, da sã doutrina, do santo dos santos. Sabe, querido? Eles, blasfemadores, zombadores, maldosos, maldade. O próprio Senaqueribe carregava maldade porque ele cresceu assim, viu os pais dele praticando essas maldades, destruindo nações, tomando tudo a barra da força, da maldade, né? Da espada, né? Vamos dizer assim, do pavor, do pânico, da morte, destruindo vidas, eliminando vidas para tomar posse daquilo que não era deles. Então, eles achou que com Israel, com o rei de Judá, seria a mesma coisa, que eles iam obter o mesmo êxito que eles estavam conseguindo nas demais nações, porque o pai de Senaqueribe conseguiu os mesmos êxitos, e ele seguiu o mesmo caminho, crescendo, praticando tais ações, e tinha também conseguido, e estava conseguindo êxitos. Choque! Ele se comparou ao próprio Criador de Israel, a divindade santa e sagrada, a deuses humanos, feito por mãos humanas, né? A deuses da própria terra, ou seja, homens que se denominavam deuses, homens que se denominavam poderosos por causa dos seus recursos, da influência dos seus recursos, da influência da sua maldade, da influência dos seus dinheiros. Então, aos olhos humanos, se nós formos analisar essa palavra, evidentemente que Ezequias não tinha condição alguma para vencer tanta maldade, vencer o exército da Assíria. Mas, aos olhos espirituais, a gente já tem a convicção de fato e verdade que Ezequias já é vencedor, que essa batalha já ganha. Por quê? Porque hoje nós temos consciência, entendimento espiritual, quem é o Criador de Israel, que é o nosso Criador, porque aquele que nos guarda não dormita. Pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, pode conhecer e sondar corações, pode dar a vida e a morte, tem o poder da vida e da morte, pode fazer coisas sobrenaturais, que ao homem, como era o rei da Síria, limitaram, carnal, só a base dos seus recursos.
Então, em se tratando de algo limitado que é o ser humano, não se pode comparar a grandeza do nosso Criador. O que ele pode fazer e como ele pode fazer. Até porque não tem como nós sondarmos os livramentos que ele irá nos dar, como ele irá nos dar e como ele irá nos proteger. Nós temos só a certeza e a garantia que nós estamos salvos e protegidos debaixo da sua cobertura. Só isso. E por si só isso nos basta. Então, querido, assim como aí ele afrontava, olha aqui como Senaqueribe, ele era audacioso. Ele dizia assim, escreveu a carta para blasfemar do Criador de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o seu Criador, Ezequias, não livrará o seu povo das minhas mãos. Os servos de Ezequias começaram a gritar, colocar em hebraico. Aí os próprios servos começaram a gritar bem alto, em hebraico, ao povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha. Para aterrorizar, para perturbar mesmo, para que ia tomar a cidade, que ia tomar aquilo que era deles, na marra da maldade, na força da influência, da espada. E falaram de Jerusalém como se estivesse falando de como se fosse qualquer um deus da terra, né? Ou seja, obras de mãos humanas, obras de mãos de homens, sabendo que o homem é limitado, é destrutivo, é vulnerável. Por mais que tenha influência, por mais que tenha recurso, por mais que tenha dinheiro, ainda assim é limitado diante do nosso Criador, que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, pode sondar o coração, tem o poder da vida e da morte. Se alguém for fazer uma maldade com você, o Criador, se não tiver, ele materializa homens, gente ali para te livrar daquele momento. Eu creio. Se não tiver homem, ele desce a sepultura quem está fazendo mal contra a gente. Porque ele tem esse poder, ele tem o poder da vida e da morte. Então, por isso que eu fico debaixo da presença dele. Debaixo das suas asas. Guardado como a menina dos olhos. Eu e minha casa. Porque eu creio e eu sei quem é aquele que eu sirvo. Então, olha o que aconteceu com o rei da Síria. Aquele que afrontou, aquele que levou pavor sobre a terra. Olha para você ver o que aconteceu com ele, que ficava falando o tempo inteiro: eu quero ver quem vai te livrar das minhas mãos, achando que ele era alguma coisa. Comparando a grandeza dele, o poder dele, a fluência dele com do Criador. Eu quero ver quem vai te livrar das minhas mãos. Assim como aconteceu com meu pai, as outras nações não conseguiram livrar-se das mãos dele. Imagina vocês irão conseguir se livrar das nossas mãos. Ah, querido, mas consegue. Sabe por quê? Porque nós não estamos com o Criador de blasfêmia. Nós não estamos servindo o Salvador de blasfêmia, que não tem 100% autoridade espiritual e poder no mundo espiritual. Mas nós estamos com o Santo dos Santos. E ele sim, ele tem poder, ele tem influência, ele tem recurso, ele tem tudo que nós necessitamos para nos livrar da mão de qualquer afrontador, da mão de qualquer homem mau e perverso, perturbado, zombador, blasfemador. Ele tem poder sim, poder, autoridade, tudo que precisar. Olha o que acontece com aqueles que desafiam o Criador de Israel. Continuando, a destruição dos exércitos dos assírios. Um exército gigante foi todo destruído. Olha a leitura. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. E o Criador enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes, no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Quando ele entrou no templo de seu Deus, feito por mãos de homens, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim o Criador livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os seus inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Criador, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi exaltado à vista de todas as nações. Viu o que aconteceu? Desafiou o Criador de Israel, aquele que o rei Ezequias servia. O Criador mandou um anjo que veio e destruiu todo o exército dos assírios. Então, querido, não existe exército maior que supere a grandeza e o poder do nosso Criador. Ele mandou um anjo
Um anjo foi capaz de destruir todo o exército dos assírios, do rei de Senaqueribe. Um anjo foi capaz de destruir todo o exército do rei da Síria. Imagina comigo e com você que vivemos sob a submissão do nosso Criador. Érica, tem gente demais, as pessoas que fazem maldade, tem várias formas, tem recursos, tem isso, tem aquilo. Eu não me preocupo não, porque aqui, assim como o Criador foi fiel e manteve fiel com o rei de Judá, que foi Ezequias, que o temia, manterá comigo. Não é que eu seja grande coisa não, mas eu sou especial, porque eu sou filho do rei, eu sou filho do dono do ouro e da prata, eu sou filho daquele que tem o poder da vida e da morte, eu sou filho daquele que pode prosperar e pode empobrecer, eu sou filho daquele que me criou e que me separou e que me chamou e diz: venha. Antes mesmo de você nascer, eu já tinha te preparado, já tinha te chamado no ventre da tua mãe. Eu já te constituí para fazer o ID, para declarar às nações que eu sou um e não existe outro, que só há salvação no meu filho Yahshua Mashiach, e que eu te separei, eu estou te projetando para dizer às nações que o meu nome é Yahweh, e o nome do meu filho é Yahshua Mashiach, e que o meu povo conhecerá o meu nome, e que meu nome não será blasfemado. Eu te garanto proteção. Ele diz na Bíblia: não temas 365 vezes, uma vez por dia. Não temas que eu estou contigo. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Eu estou contigo para te livrar. Por amor ao meu nome eu te protegerei, te guardarei. Por amor ao meu nome eu te salvarei. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu e tua casa não será atingido. A sua alma, Érica, foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e você está livre. Sua casa está livre. Por quê? Porque eu tenho temor ao Criador. Por quê? Porque eu vivo sob a proteção dele. Até porque, querido, humanamente falando, hoje nós pregando a verdade, falando na sã doutrina, se nós não tivéssemos proteção dele, você acha que nós não já tinha sido destruída há muito tempo? Não, muito tempo. Porque a maldade nos rodeia. Está de perto, está de longe, está em todos os lados. E falar a verdade hoje é ofensa no mundo. Falar a verdade hoje é ofensa. Hoje as pessoas já estão tão treinadas para ouvir mentiras, que quando você fala a verdade, elas se sentem ofendidas. Continua aqui só para nós finalizarmos. Então, o que aconteceu com o rei da Senaqueribe, que lutou-se, que afrontou-se o Criador de Israel? Um anjo desceu do céu e destruiu todos os homens dele que se denominava valente, forte, poderoso, chefes, príncipes nos arraiais lá do rei da Síria. E este ficou envergonhado, porque todos aqueles que levantam contra Yahweh são envergonhados e confundidos. O que ele fez? Ele ficou envergonhado, com o rosto coberto de vergonha, e voltou para sua terra com o rabinho entre as pernas. Assim que diz no popular, né? De tanta vergonha. A derrota foi tanta que o Criador, olha o tanto de homem que tinha ali, tantos valentes. Um exército. Você acha que o exército dele só tinha 100 homens? Não, querida. Milhares e milhares de homens valentes que carregavam sangue, raiva nas mãos, ódio. Eram homens maldosos. Sabe? O próprio Senaqueribe, os próprios filhos dele o mataram. Não veio do inimigo, não. Porque eu falo com vocês, aqueles que levantam contra Yahweh, eles próprios se destroem por causa disso. A gente sempre deseja o bem. Na palavra do Criador diz: aquele que possa fazer o bem e não faz, ele peca. Não é isso? E outra, o bem prevalece. O mal vai por horas, segundos, dias, meses, anos, mas o bem é eterno. Então faça o bem. Érica, ele me odeia. Ore por ele, abençoe a vida dele. Quer eu te abençoe no nome de Yahshua Mashiach, te abençoe no nome do Criador, que você seja feliz, que as bênçãos, que através da luz divina que está na minha vida, que vem te alcançar, vem te libertar de toda maldade, que você venha ser uma pessoa com a mente renovada, transformada e salva, gente. A gente tem que desejar a salvação do inimigo, daquele que levanta contra as nossas vidas. A gente tem que desejar o bem dele. Tem que querer
querer ainda que ele saia dessa vida. Essa masmorra, esse grude, essa lama, essa sujeira, que isso é o mal, gente. Então, assim, o Criador livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém, o seu povo, das mãos do Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os seus inimigos. O Criador não nos livra só do inimigo que está nos perturbando, só aquele inimigo imediato, iminente, aquele que está afrontando, mas de todos os lados. Assim como fez com o rei Ezequias, livrou ele das mãos de todos os seus inimigos, do rei da Síria, do exército da Síria que o perturbava, oprimia esse povo, né? Que é o povo do Criador. E muitos, além disso, houve honra para o rei Ezequias. Muitos traziam presentes, coisas preciosas para o rei de Judá, porque sabia, entendia que o Criador era com ele, que ali tinha proteção, que ali tinha algo extraordinário, que não competia entendimento físico, natural, humano, mas sobrenatural. E quando você entende isso, que nós vivemos debaixo de uma cobertura espiritual, que não há entendimento, experimenta, né, a presença do Criador, a gente experimenta. E quando experimentamos essa presença sobrenatural, e aqueles que têm a oportunidade de abrir seu coração e deixar conhecer essa verdade, eles entendem que, olha, se eu desejar o bem do povo do Criador, eu também vou ser abençoado. Até porque o rei Davi, ele deixou lá nos Salmos para que a gente venha orar por Jerusalém, que a gente venha bendizer o povo de Jerusalém, o povo do Criador. Por quê? Foi um povo separado, um povo escolhido. Por isso que o diabo tem tanta raiva, tem tanto ódio do povo do Criador e daqueles que invocam o seu nome, celebram o seu nome, adoram o seu nome, compartilham o seu nome, né? Aqueles que estão na linha de frente, divulgando como mensageiros, fazendo o ID. A seara é grande, poucos são os trabalhadores, né, queridos? Então, por isso que o mal tenta nos paralisar de todas as formas. Coloca maldades no coração das pessoas, coloca perseguição. Você vê que é espiritual, nossa luta é espiritual. E para vencermos o mal, é nos relacionarmos e aceitarmos Yahshua Mashiach. Então, finalizando para ver a conclusão do que aconteceu e o que vai acontecer, e o que está acontecendo comigo e com você, consequentemente, que cremos em Yahshua. Assim o Criador livrou Ezequias, os moradores de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz para todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Criador, coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi exaltado à vista de todas as nações. Por quê? Quando nós somos exaltados diante de todos, porque quando tenta contra as nossas vidas, por maldade, por perseguição, vê que não consegue êxito e fala, não tem como lutar contra aquela pessoa. Aquelas pessoas não tem como trabalhar contra eles. Nós temos que juntar-se a eles. Porque não tem como, porque o mal não prevalece diante da gente. É inacreditável. Há muitas afrontas, há muitas perseguições, há muitas discriminação, preconceito, né? Mas justamente por causa disso, porque há poder sobre as nossas vidas, poder e autoridade que não vem de nós, mas vem dos céus. Você pode não ter recursos, você pode não ter uma casa maravilhosa, um carrão na garagem, não ter um segurança, mas você está segura, porque aquele que te guarda não dormita. Então, que você possa hoje meditar sobre essa palavra e que o Criador venha ministrar no seu coração e que venha neutralizar todo o mal contra a sua vida e que sua fé venha a ser renovada neste dia, né? Que assim como o Criador livrou Ezequias, o rei Ezequias e todo o povo, que hoje eu e minha casa, sua casa, nossa casa seja livre de todas as afrontas e especialmente que nos livre de todos os lados dos nossos inimigos, né? E que o Criador venha escrever o nosso nome no livro da vida, né? E que venha ministrar nosso coração através de Yahshua Mashiach, nos dando fortalecimento espiritual, nos dando entendimento, a presença dele mais e mais, cada vez mais forte, e que a vontade dele prevaleça sempre nas nossas vidas, né? E que eu abençoe vocês, queridos. Espero que essa palavra venha assim
alegrar seu coração nesse dia e fortalecer você espiritualmente no nome de Yahshua Mashiach. Se contra ti projetarem o mal, certamente não obterão eles. Cai 1.000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva, aleluia, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos vivos. Aleluia, aleluia. Que o Criador abençoe você. Beijo no coração, queridos. Paz e graça. Haja luz, assim será. E Yahshua abençoe.